Fala, brasileiros e brasileiras que estão me assistindo. Eu tô muito feliz porque hoje é o primeiro episódio do Peguei Minhas Coisas e Fui Embora, que é uma série de vídeos que eu vou começar a fazer aqui no canal, conversando com brasileiros que resolveram morar fora do Brasil, seja aqui em Portugal, já que eu moro aqui em Portugal, seja no Japão, na China. A gente vai tentar conversar com o máximo de pessoas nos lugares mais exóticos até, né? E nos lugares que a gente nem imagina que tenham brasileiros morando, certo? Então eu convido vocês a assistir esse primeiro episódio que tá sensacional. Peguei minhas coisas, fui embora. Peguei minhas coisas. Hoje eu tô com minha primeira convidada, que é a Rafaela Ramalho. A Rafa é psicoterapeuta, eu acertei? Sim. Psicoterapeuta, brasileira, made in Campina Grande, Sim. né? Do meu país, Nordeste. E a gente vai conversar um pouco e eu já quero começar essa conversa. Antes que você vá assistir esse episódio completo, eu sei que você está com muita curiosidade, mas se inscreve no canal, que é muito importante. Ativa o sininho das notificações, assim, todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai ser o primeiro ou a primeira a ficar sabendo que a gente acabou de postar um conteúdo novo. Se você amou esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você tem uma sugestão, se você até tem uma crítica que seja construtiva, também pode deixar aqui nos comentários. Eu quero saber de você, Rafa, por que é que você pensou assim, preciso estudar fora? Então, é um desejo muito antigo, né, que eu estou realizando hoje, mas eu sempre tive essa vontade de ter experiência fora do país, desde a escola. Então, eu sempre pesquisava aqueles intercâmbios, Rotary, não sei o que lá, ia pesquisando, sendo que na época tudo fugia muito do orçamento, visando ir morar fora, os gastos que a família tem de lhe manter fora e tudo mais. Aí minha irmã teve as suas experiências por conta da faculdade, lá na época que existia Ciências Sem Fronteiras, e ela foi, meu cunhado foi, eu tive a oportunidade de ir visitá-los, então eu fui, visitei, fui para os Sua irmã mora onde? Hoje ela mora na Inglaterra, mas na época ela morava nos Estados Unidos. Certo. Então a gente visitou ela e tal, gostei demais, e só foi aumentando aí a vontade de também ter a minha experiência de estudar fora, que é algo que eu sempre quis. Mas aí no meu curso, que é psicologia, não, assim, o Ciências Sem Fronteiras não entrava no meu curso. Os humanos, ela sempre era meio que descartado, a gente não tinha tantas oportunidades. É uma coisa importante aqui a dizer, Rafa, sua idade, que eu não disse. Ai, sim. Porque às vezes as pessoas querem vir para cá, aí acham assim, eu só consigo ir morar fora, ou só consigo estudar fora se eu tiver 18 anos. Ai, não, eu tenho 26, vim para cá, estou no mestrado agora, né, vim com 26, quer dizer, 25, fiz 26 aqui. Mas na minha faculdade, por conta que meu curso não entrava no Ciências Sem Fronteiras, então não tinha oportunidade de ir para fora, os outros financiamentos eram mais complicados, então eu, enfim, deixei isso de lado, né. Fui vivendo, me formei, comecei a trabalhar, mas sempre quis estudar fora, e também vale salientar que sempre quis fazer mestrado, doutorado. Me lembro, no meu primeiro dia de aula, o professor perguntou, o que é que vocês querem fazer, né? Que áreas vocês querem? Eu fiz, professor, eu quero estar trabalhando com o senhor, dando aula. É o que eu quero dar aula em psicologia, é uma das minhas metas. Então você queria já seguir a carreira acadêmica? Sim. Claro, assim, tem todo um histórico, a família, todo mundo dá aula, tudo mais. Então fui também, sempre gostei dessa parte de ensinar, né, aos outros. E queria ensinar em psicologia, que era o curso que eu fazia. Então,
me formei, passei uns anos e trabalhando na clínica, que amo trabalhar na parte clínica, atender, mas sempre quis o mestrado, sempre quis fazer o mestrado, e fui pesquisar oportunidades fora do país, que eu, assim, né, foi tudo muito rápido quando eu comecei a me programar, não teve esse planejamento todo de anos, porém... Não, calma, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Sim. Antes, volta. Tá. Você decidiu morar fora. Decidi morar fora. Foi assim. E aí, sua família falou o quê? Ai, foi tranquilo. Porque, por exemplo, eu sou casada com Eli, né? E a gente já estava, assim, pertinho de casar, já estava organizando as coisas, já tinha fechado os contratos. Mas morar fora é diferente de você casar e sair de casa. Não, claro. Quando você casa e sai de casa, sua família vai, final de semana, vai te ver, né? Tem isso, você está morando a 5.000 quilômetros. Não, claro, mas eu vejo que o ponto positivo da minha família é que a gente já viveu isso. Então, por isso que eu digo que não foi tão difícil. Minha irmã fez Ciências Sem Fronteiras, ela foi, passou os 6 meses fora. Então, depois hoje ela está terminando o doutorado dela na Inglaterra. Então, quando eu tomei a decisão, ela já morava fora. Então, por isso que eu disse que não foi algo assim, nossa, você quer ir, porque era algo que a gente já conversava sobre isso, porque eles sabiam que a sua família já tinha tido a experiência da sua irmã, na verdade, né? Eles já aí é um pouco diferente, realmente. Eles já sabiam que, por exemplo, eu também tinha esse interesse de passar pontualmente uns anos fora estudando e depois retornar, se fosse necessário. Eles sabiam já disso tudo. Então, por isso que eu digo que não foi tão difícil. Né? E como eu e ele estava perto de casar, então a gente meio que uniu o útil ao agradável, né? A gente eu fiz primeiro as seleções, né? Para Portugal, porque eu realmente, na minha lista lá de eliminação, Portugal era o que fazia mais sentido no momento. Mas por que você escolheu Portugal? Então, Portugal, eu acho que a questão da língua facilitou muito por ser português, porque, por exemplo, eu sei falar inglês, mas na época ele não fazia curso, nem sabia tanta coisa, então ia facilitar para mim e para ele a questão de estar aqui em Portugal. A cultura, por ter muitos pontos parecidos, a gente tem alguns pontos parecidos, né? Por exemplo, a gente tem como achar várias comidas brasileiras, principalmente do Nordeste, conseguimos achar o nosso É mais fácil, né? É mais fácil. Lá no Oriente Médio, para achar alguma coisa que seja parecida com o Brasil, por exemplo, minha irmã, ela tem muita dificuldade de achar, tipo, comidas brasileiras, assim, batata palha, ela só consegue comprar no restaurante português, que tem na cidade dela, mas ela não tem esse fácil acesso de comprar as comidas, né, que a gente tem aqui. Então, foi mais por isso. Eu vi a questão da língua, o processo também. Eu não ia precisar fazer a prova de proficiência em inglês, porque eu entendo inglês, mas, assim, num treino, né? Então, um pouquinho enferrujado, estava na época, eu fiz. Se eu for fazer um TOEFL, acho que eu vou gastar dinheiro. Então... E você também pensou no sentido acadêmico, né? Porque às vezes a gente fala o inglês dos seriados, a gente fala inglês da música, mas quando é uma coisa mais acadêmica, acaba sendo mais técnico, né? Acaba sendo um pouco mais complicado do aprendizado. Isso, o TOEFL tem algumas partes específicas que eu não tenho treinado tanto, não estava na época, né? Hoje eu tenho treinado bem mais, assim. Então, acaba que também estava nas minhas escolhas, e eu gostava, e ao pesquisar, na minha área aqui em Portugal era muito bom, a minha área da psicologia, que é da parte que eu gosto muito da parte de neurociência, neuropsicologia, então, para mim era muito bom essa parte aqui. Aí, pronto, quando eu decidi isso, fui conversar com Eli, conversei com o pai e minha mãe, todo mundo topou. Ninguém foi contra. E ali, quando você falou, vamos para Portugal... a gente foi conversando, decidindo juntos, né, o processo, como ele se sentia de vir para cá e tal. Então, foi um processo bem natural, ele também tinha interesse de ter a experiência também de morar fora do país. Eu acho que isso é importante, né, que às vezes a pessoa não tem, ou não quer se desprender da família também, né, tem esse lado também. Esses lados pesam um pouco, mas
assim como ele também tinha o interesse de a experiência de morar, que a gente já tinha viajado, a gente já tinha vindo para visitar. Quando eu vim, ele veio também, ele gostou da experiência e tal. Então, ele também tinha esse lado de querer, assim, não estava contra. Ele nunca foi contra, sempre me apoiou. Ah, então vamos pesquisar. Tanto é que hoje, por exemplo, eu moro na Covilhã, assim como você, e foi ali que achou a Covilhã. Eu não tinha achado a Covilhã, ele que achou. Então, enfim, ele foi muito parceiro no processo, né, de pesquisar, de analisar, de ver como era a questão do visto. Eu digo que eu só fiz organizar as coisas, essa parte burocrática só foi ali. Então, Você, na verdade, se arrumou a mala, né? eu arrumei minha mala. E como você acabou de falar com relação a essa questão de documentação, como foi, assim, para vocês? Vocês já tinham passaporte, né, pelo visto, porque vocês já tinham viajado, então como foi o processo para tirar o visto? Foi fácil? Vocês tiraram já na Paraíba? Como é que foi essa situação? Eu não achei tão difícil assim, porque assim, o que importa muito, pelo que eu percebo do visto de estudante, é basicamente você ter sua documentação ok, ter como você se manter, e você ter a carta de aprovação da faculdade, né, que era o que eu tinha. Então, desse processo de escolher, eu pleiteei para 2 faculdades, que foi a UB e o Porto, passei nos 2. Aí foi o processo que eu achei mais difícil, foi de escolher qual das 2 eu ia, mas aí vendo né, fazendo os meus prós e contras para minha tomada de decisão como uma boa psicóloga, daí escolhi a UB, assim, tinha mais pontos positivos para mim, na minha realidade, que é importante focar isso. No meu contexto, a UB fazia mais sentido, né? Então, quem estiver assistindo esse vídeo para também ver esse tipo de coisa, veja como é que funcionam as coisas para você. Não existe. Mas você acha que o contexto UB foi o que fez você vir, ou foi também o contexto, por exemplo, o custo de vida? Não, você escolher pelo interior de Portugal? Foi tudo. Essa parte do custo de vida também, ele pesou um pouco mais. Mas quando eu passei lá em Porto, na parte lá que eu fui selecionada, eu não fui também selecionada para a área específica que eu queria. Eu passei numa posição muito boa, mas a área que eu passei em 4º lugar lá. Mas lá só tinha 2 vagas para a área que eu queria, que foram justamente as 2 meninas que ficaram na minha frente. Então, eu ficaria na minha segunda opção de linha de pesquisa, que também era uma opção que eu tinha esse conhecimento todo já lá no Brasil. Então, para mim não fazia sentido eu sair para estudar em Portugal, se eu posso estudar isso no Brasil e ser muito mais barato. Daí também pesou, para mim na escola foi o que pesou mais, sendo bem sincera, para mim foi o que pesou mais, porque para mim não fazia sentido eu vir para Portugal para estudar algo que eu não queria. Eu acho que isso é importante, né, porque às vezes a pessoa quer simplesmente sair do país, mas chega aqui e fica frustrado com o curso, porque não entendeu o que estava escolhendo, na verdade, né? Isso para mim foi o que mais pesou. E quando você escolheu vir para Portugal, né, que você conversou com o Eli e tal, vocês compraram a passagem e aí? Entrou no avião? Qual foi o pensamento? Não, isso já vindo, né? Tem o pré, né? Porque assim, o que dificultou para a gente foi fazer tudo isso na pandemia. Então, por exemplo, a gente enfrentou cartórios fechados, a gente enfrentou a VFS fechada. Como é que eu ia solicitar meu visto se a empresa não aceita e eu tenho até data tal para ir para Portugal? Né? E a VFS, que é a empresa tira boa parte dos vistos no Brasil, ela é vinculada ao CEF aqui em Portugal, Sim. né? Então, quando tem esse processo de pandemia, quando ele acontece, por exemplo, que aqui fica em quarentena, então a VFS não consegue fazer nada, né? Porque o CEF parou, todo mundo para. Pois é, eles não estavam nem recebendo os vistos.
quando a gente foi lá, tipo, passei, escolhi a Uber, vou pleitear o visto. Não estava fechado, por conta que aqui estava em estado de emergência, então com isso o CEF estava fechado e, consequentemente, a empresa não estava a receber novos vistos. Então, aí quando abriu, aí a gente solicitou. Não demorou, eu achei muito rápido, assim, eu enviei as documentações por e-mail não, minto, por correio. Por correio, que no caso os estados do Nordeste, a maioria deles, não sei se todos, mas a gente usa o de Salvador, a VFS de Salvador. Então a gente, como por conta da pandemia não está tendo entrevista pessoalmente. Eu não estou errada, Rafa, tem um em Recife também, tá? Tem, até para quem eu acho, eu não tenho certeza não. Como eu sou de Aracaju, eu fico no meio, assim, mais ou menos dos dois, né? Eu sei que a gente tinha, quando a gente estava querendo vir para cá, a gente viu que tinha em Recife. Eu não sei se continua aberto, porque também depois da pandemia muita coisa mudou, né? Sim. Mas eu não sei se continua aberto, mas eu sei que em Recife também tem uma VFS. Eu sei que a gente da Paraíba tinha que mandar para Salvador. Lá na listinha, a Paraíba estava para Salvador. Então, a gente mandou para lá. E por conta da pandemia, não estava tendo entrevista. A gente até chegou a olhar acomodação, passagem, porque se tivesse que ir para Salvador, teria que ir para entrevista, né? Fazer todo aquele processo. Mas aí não precisava. E por conta disso, aí eu mandei a documentação, mandei tudo, passaporte, paguei todas aquelas taxas para me proteger do SEDEX, para ser o Express, para me mandar logo, para ficar me mandando com registro de que a pessoa recebeu, né? Com registro de que a pessoa recebeu, recebendo mensagem por e-mail e no celular do processo. Então, a gente preferiu pagar essas coisas a mais, porque é um documento, né? Sobretudo, assim, meu passaporte... Não é só um documento, né? É toda uma documentação, mas também é toda uma carga emocional que é envolvida numa hora dessa, né? Dava mais segurança emocional, pagando umas taxas a mais para ter todas as informações. E eles mandam uns updates bem certinho, assim, por mensagem. O seu processo está em avaliação, você recebe a mensagem no celular e um e-mail. Então, eles vão mandando esses updates e a gente vai meio que sabendo o que está acontecendo. Eu acho que meu processo... Então, Correios, por favor, contratem Rafa, né? Os 10% na conta dela pela propaganda, né? Garota propaganda do Correios agora, você foi. Mas, na verdade, quem manda as mensagens para a gente é a VFS, não é o Correio. Eu paguei para a VFS, não foi para o Correio. Tá. Eu pensei que você estava falando que você conseguia receber as mensagens no trajeto da carta. Não, a gente consegue, todo mundo, quando a gente faz, a gente tem o acesso no aplicativo do registro. Quando chegou lá, quando eles mandaram de volta, que eles mandam um código de rastreio. Mas essas mensagens dos updates do processo é a VFS. Então, aí você já recebia as mensagens do processo... Do visto, no caso, né? Do visto, Eles, quando receberam, mandaram uma mensagem que receberam a documentação, daí mandaram mensagem quando o processo estava em análise, e mandaram mensagem quando o processo foi finalizado e que meu passaporte estava voltando. Mas aí não manda se deu certo ou não, aí a gente tem que esperar o passaporte chegar, abrir... Para ver o carimbo. Ver se tem lá meu visto. Aí tinha, graças a Deus, meu visto estava lá. Mas aí, como por conta da pandemia, algumas coisas que são necessárias foram um pouco mais dificultosas, como o processo lá da gente apostilhar, precisa cadastrar a assinatura lá, reconhecer firma de todo mundo, daí alguns cartórios estavam fechados, tinha muita gente, a gente tinha que meio que... Foi tentando, né? Então, demorou mais do que se a vida tivesse normal. Algumas coisas, né? A minha faculdade estava fechada, então eles estavam só online, né? Então, a faculdade no Brasil. No Brasil, então com isso dificultou eu pegar algumas documentações. Não é que dificultou, foi mais demorado, assim, para poder ter acesso às pessoas que podiam me fornecer alguns documentos, sabe, que eu precisava. E nesse meio tempo você ainda queria casar? Ainda casei, ainda casei. Estava noiva. Então, aí quando
né, o visto deu certo, foi que a gente fez, então vamos, né? Então a gente já vinha juntando dinheiro, então a gente só redirecionou o dinheiro do casamento para vir para Portugal, a gente também tinha como se manter aqui por conta dos trabalhos dos dois. Então, você teve que redirecionar esse dinheiro, né? Explicando para quem está assistindo, porque você já tinha programado o casamento antes, claro. mas por conta da pandemia você não conseguiu realizar da forma como você tinha planejado, né? Foi mais por conta do processo. Também teve isso, das coisas estarem fechadas, poucas pessoas. Às vezes, não, a gente, na minha cidade, lidou com situações que não podia ter eventos na pandemia, não podia ter nenhum evento, nem de 5 pessoas não podia ter. Então, isso não era possível, mas também a questão eu ia casar esse ano, agora, 2021, então eu antecipei, né, para ele vir comigo, a gente antecipou e casou ano passado. Então, aí eu recebi o visto em um mês, que eu solicitei, o meu visto chegou na minha casa. Já o passaporte com o visto, tudo certinho, demorou só um mês. Mas eu sei que depende do processo, né, assim, quando reabriu, muitos demoraram mais um pouquinho, mas quando eu enviei, muitos já tinham saído, né? Porque quando abriu, todo mundo mandou. Aí eu fiz, não, vou esperar umas semanas, porque senão vai demorar mais um pouquinho. Daí eu solicitei, acho que em outubro, o passaporte. Daí, pronto, aí chegou em novembro, no começo de novembro. E quando você tirou o seu visto, aí, Eli, que é seu esposo, como foi que ele veio para Portugal? Ele tinha visto também? Não tinha, porque aí aqui em Portugal pode ter o processo de reagrupamento, e o processo de reagrupamento familiar pode ser feito aqui, né, em Portugal. Então, ele veio para fazer um reagrupamento, que seria basicamente ele adquirir o seu visto. Ele ser reagrupado e ter o visto dele aqui. Aí a gente casou em dezembro e viemos em janeiro. Tudo assim. Rapidinho, foi. Tudo rápido. Você piscou o olho, tinha casado e estava no avião. Pois é, foi que exatamente com um mês que a gente casou, a gente saiu do Brasil e veio para Portugal. No dia que a gente fez um mês de casados, a gente estava pagando um avião. E você entrou no avião, pensou o quê? Não, tava com muitas expectativas, né? De vir para cá, de realmente começar a vida nesse processo do mestrado, né? Assim, que aí eu estava começando várias etapas importantes. Tanto a etapa de fazer o mestrado, que é algo que eu sempre quis, quanto a etapa de morar fora e tanto a etapa da nossa vida de casado, né? Porque a gente passou só um mês casado no Brasil e a gente ia realmente enfrentar todos os perrengues, assim, de tudo, né? De uma adaptação ao novo país, adaptação à volta aos estudos, que eu já tenho mais de 4 anos de formada. Então, o mestrado aqui é bem, assim, faculdade no sentido de muitas aulas, muitas demandas, trabalhos, provas, assim. Então, a gente tem que ter uma rotina bem... Eu acho um pouco pesada, e conciliar trabalho, né, todo o processo que eu continuo trabalhando, continuo atendendo. Então, assim, o que vinha na minha cabeça era a esperança que, com a graça de Deus, as coisas iam dar certo, né, que se não fosse permissão dele, nada, assim, as coisas não tinham acontecido. E quando você chegou você veio Porto ou veio por Lisboa? Lisboa. Aí a gente passou outro perrengue, que foi o quê? Tudo fechado por conta do estado de emergência. Não tinha nada aberto. Então, você chegou em Lisboa, tudo fechado. Sim, tudo fechado, absolutamente fechado. Daí a gente lidou com a circunstância de tudo fechado, o que faremos, né? Nesse percurso. Então, lá na Estação Oriente, as coisas fechadas, a gente achou um Subway, mas não podia comer dentro, porque não podia comer dentro, então a gente só podia comprar o takeaway. Vamos explicar. Tem que explicar. Tá. Para as pessoas que não conhecem, né, Portugal, a Estação Oriente é uma estação de trem, sim. Que tem em Lisboa, que faz o transporte para outras cidades, como que ela estava vindo para Covilhã. Isso, a gente escolheu vir de comboio, né, de trem, porque para a gente fazia mais sentido. Na verdade, saía bem mais barato
do que na época vir de ônibus, então a gente preferiu vir de trem mesmo, aí a gente tinha que ir para essa Estação Oriente para poder pegar o nosso trem para Covilhã. Mas aí, como a gente chegou e estava em estado de emergência, Lisboa estava fechada, não tinha nada aberto. A gente não podia, sei lá, guardar as malas e ir no shopping que é na frente, não tinha essa opção. Entendeu? Porque tudo dentro do shopping estava o quê? Fechado. As refeições... E ainda tinha um fator aí, né? Que você ainda não falou desse fator. Que você saiu em janeiro, e janeiro no Brasil é verão. Ai, sim, mas no Nordeste... Aqui é o inverno. Ainda tinha isso. A gente, assim, com nossas roupas de verão, assim, a gente já veio um pouco assim, um pouquinho com roupa mais quente, mas imagina... Minha roupa de 38 graus não fazia, que para eu me esquentar no frio, não era nada aqui, com 20, com 15, com 10 graus, a gente morrendo de frio. Fiquei lembrando que o Nordeste, quando é inverno, são 20 graus, né? 17, eu acho que já estão programando Olimpíadas de Inverno no Brasil, né? Lá no Nordeste, pelo menos, né? Pois Porque, outro dia uma amiga minha me mandou uma foto dela toda cheia de casaco, aí ela me mandou assim, 22 graus em Salvador. Aí eu falei assim, gente, aqui com 20 a gente tá indo pra praia. Ai, tá de short, tá de blusa de manga com 20 graus. Pois é. Aí a gente ainda tinha que lidar com frio, porque a Estação Oriente, ela é aberta. Então, e dentro não tinha onde ficar, não tinha onde sentar, porque estava tudo fechado, por conta do decreto de emergência. Aí achamos um Subway, que foi o que conseguimos nos alimentar. E quando a gente chegou, é impressionante, não podia vender água, não podia no decreto, não podia vender água, refrigerante, nada. Então a gente tinha bebido água no avião. Estava morrendo. Não podia, na verdade, não podia, justamente para evitar que as pessoas ficassem ali, né? E tal. Você podia comprar e levar. Não, no não local, podia também? Não podia. A gente podia se tivesse aquelas máquinas, que foi como a gente conseguiu comprar água. Porque tudo estava fechado, é o que eu te disse, estava tudo fechado. Então, os cafés estavam todos fechados, a gente podia comprar a comida no takeaway, mas não podia comprar bebida, nem água, nem café, nem nada. Porque ainda estava nessa fase de tudo proibido quando a gente chegou. Então, a gente achou aquelas máquinas, né, e comprou a máquina da salvação, né? A máquina da salvação. Brilhou na hora que viu. Nossa, a gente já comprou água, comprou até, por exemplo, na Subway a gente só pôde comprar um sanduíche, não podia comprar o que a gente fosse beber, né? Daí a gente comprou lá na própria estação mesmo, quando estava lá esperando, a gente comprou acho que foi água, nem me lembro, comprou alguma coisa para beber, bebemos e comemos o sanduíche, aí estava no processo de esperar chegar o trem para Covilhã, né? Aí pronto, quando chegou, morremos de frio lá em cima esperando os últimos minutinhos. Quando chegou, entramos no comboio e viemos para cá, lá com o aquecedor, tudo mais quentinho, né? Então... Aí deu uma melhorada no frio. Pois é, com certeza. Até que você saiu de Lisboa, né? Porque Lisboa é uma cidade, no inverno, ela é fria. Eu também vim por Lisboa e eu tive esse choque térmico aí. Eu lembro que a gente veio por Recife de avião, né? Eu vim de Cabo Verde, e aí foi Recife, Ilha do Sal, Lisboa. Quando a gente chegou na Ilha do Sal, já estava friozinho, né? Já estava bem mais frio do que no Brasil, né? Eu até brinco que a gente fez 3 continentes num dia só, né? Que é a América, a África e Europa. E depois a Europa. Quando a gente chegou em Lisboa, tinha uma frente fria em Lisboa, que estava 0 grau em Lisboa. Nossa! A gente saiu de 35 em Recife e chegou... Olha, foi tão engraçado que tem aquela porta que abre e fecha assim, né? No aeroporto. E a gente foi comprar o chip, né? De celular, que a gente estava sem internet, então a gente queria saber como é que ia fazer e tal. E aí, quando a gente foi
na fila esperando, essa porta abria e fechava, porque as pessoas iam passando, né? Sim. E aí, Rafael, meu esposo, falou assim, será que lá fora tem esse frio mesmo? E eu falei, não, amor, que nada, isso aí é aquelas câmaras de ar que coloca no shopping, né? Que eles colocam aquele vento frio para ir para baixo, que é para segurar o ar frio dentro e economizar energia. Aí ele, será? Eu falei, com certeza. Quando a gente saiu com o carrinho, ele olhou pra minha cara e falou assim, não, volta. A gente voltou correndo com a mala. Muito frio, Quando a gente chegou não tava 0 graus, mas tava muito frio também. Eu achei mais frio na Covilhã, porque aqui eu achei era isso que eu ia dizer. Lisboa já é frio. Aqui é o ápice do frio, né? A gente tem uma amiga que morava aqui, que quando a gente disse que queria vir, ela falou assim, em Lisboa vocês passaram frio, aqui vocês vão congelar. Pois é. Então eu já tava com isso em mente, assim, eu falei, meu Deus, se aqui eu já tô com frio, imagina quando a gente chegar na Covilhã. Pois Não, e quando a gente chegou, eu pensei, eu nunca passei frio na vida. Nossa, muito frio. Eu me lembro quando a gente desceu do comboio. Nossa, eu fiz ali, tá mais frio do que de onde a gente entrou. A gente morrendo de frio. Muito frio, muito frio. Nossa, eu tava com muito frio. E a gente chegou naquela época de não pode, tudo fechado, não podia comprar lençol, não podia comprar nada. Então... Assim, hoje, né, quem vem agora já tem todas essas portas, tá tudo aberto, pode comprar as coisas e tal. A gente ainda enfrentou esses perrengues, que fomos ajudados por muitos amigos, vocês, Daiane e Anderson, então a gente foi conseguindo se aquecer aos poucos, né, até que as coisas da gente dessem certo, né, o arrendamento, todos esses percursos. E quando você chegou aqui na Covilhã, que você olhou a cidade, sim, o que você achou, assim? Não, eu me lembro o nosso primeiro dia, foi muito engraçado, porque a gente chegou, daí a gente ficou no Airbnb, que era próximo à estação do comboio, muito bom, muito agradável, as pessoas lá bem legais, então a gente já tinha umas cobertazinhas lá do Airbnb para se aquecer, e a gente resolveu ir no mercado, que dava para ir a pé de lá. Então, não enfrentava lá de onde a gente estava, não enfrentava nenhuma das ladeiras da Covilhã. E o celular descarregado, então a gente lidou com vamos decorar o caminho para voltar para cá, porque o celular descarregou no caminho. Mas, enfim, fomos, aí a gente olhou o continente, que a gente queria comprar algumas coisas para comer. O shopping fechado, né? Tudo fechado. Só estava aberto o mercado. Mas, nossa, foi uma experiência muito engraçada. E tava uma neblina que não dava para a gente ver à frente, que já estava à noite, uma neblina enorme, e a gente lá, vamos, Fizeli, tu decorou, que eu não sei chegar lá na Airbnb, não. Tu decora. Vamos explicar mais uma vez. A gente mora numa cidade aqui em Portugal, que é bem no interior, e nós somos cercados por 2 serras, né? A Serra da Gardonha e a Serra da Estrela. A Serra da Estrela ela é bem famosa por causa dos queijos. Sim, então, e da neve, né? E essa região ela faz muita neblina justamente porque as nuvens passam bastante por aqui, porque a gente está bem alto, né? Para quem vai à Serra da Estrela, inclusive, você consegue chegar a 2.000 metros de altitude, né? Naquela cruzinha lá. Então, que é bem alto realmente, então a sensação do frio e do calor também. Pois é, agora estamos enfrentando o calor. Quando você chegou, porque você quando chegou, você não conseguiu também ter uma visão de Lisboa, né? Não conheceu nada em Lisboa. Pois é, a gente chegou a viajar já aqui, fomos para Porto e para Coimbra, gostamos demais, assim, foram experiências muito boas lá, nas 2 cidades. Das 2 eu ainda... O que você quando olha, assim, eu fui para Coimbra, eu fui para Porto, ou eu estou na Covilhã, ou qualquer outra cidade aqui de Portugal, que você olha e fala assim, isso aqui é muito Portugal.
Eu acho a segurança, para mim, assim, sendo bem sincera, a gente poder estar, sei lá, no trem, no ônibus, no meio da rua, mexendo no celular, sabendo que não tem tanto risco, assim. Risco eu acho que sempre tem em qualquer lugar, mas a probabilidade das coisas acontecerem são mínimas, não ficar com tanto receio, assim, tendo, assim, que andar com a bolsa na frente e colocar o celular lá embaixo, para poder andar nos lugares. Eu acho que a segurança, para mim, é o principal, assim, que eu vejo que difere, né, assim. E isso, o que você percebe em todas as cidades que você passou? Assim, teve Porto, por exemplo, eu fiquei, assim, com um pouco mais de receio, mas não foi um receio a ponto de tomar as medidas que eu tomava na minha cidade, por exemplo, quando eu viajava no próprio Brasil e tudo mais. É porque Porto também é uma cidade maior, né? Porto e Lisboa, né? São cidades turísticas, é a entrada do país, né? Então, acaba que, ainda que a criminalidade aqui seja baixa, nessas cidades acaba sendo maior, né? Até pela própria concentração de pessoas, então, lá né? eu fiquei com mais receio, mas não a ponto de ter que ficar vistoriando onde eu botei meu celular, cadê? Será que eu perdi? Será que eu esqueci? Será que aconteceu alguma coisa? Não, ficava apreensiva, mas nada que, enfim, fugisse o normal daqui, né? Que é não acontecer nada. A tranquilidade, né? Pois é. Como foi quando vocês chegaram? Você disse que você ficou num Airbnb e pronto, aí vou procurar moradia. Foi fácil? Foi difícil? Assim, eu não achei tão difícil, porque a gente teve vários amigos que nos ajudaram muito nisso. Então, por exemplo, vocês mesmos mandaram links para a gente, Renan e Anne também mandaram alguns contatos, e a gente foi meio que pesquisando, a gente já ia olhando isso antes também, e nos grupos do Facebook, vendo essa questão de arrendamentos. Então, eu não achei tão difícil, só achei que demorou mais do que a gente esperava. Né? Mas demorou mais porque vocês queriam uma coisa mais específica ou demorou por algum outro motivo? Não, outro motivo, que é quando a gente fechou com o nosso senhorio, a pessoa que mostra os apartamentos para ele, ela estava com Covid, então a gente teve que esperar o isolamento dela acabar. Tanto é que ele colocou a gente nossos dias no Airbnb já estavam por acabar mesmo, então a gente saiu de lá e foi para um canto meio temporário dele mesmo, que estava ok, estava tudo limpo e tudo mais. Ele tinha acabado de fazer uma limpeza e a gente ficou temporário, acho que passamos 1 semana e meia nesse local dele, que foi o tempo da funcionária dele ser liberada, né, para as atividades laborais, tendo em vista que, como ela estava com Covid, não tinha como, né, a gente fazer as visitas e tudo mais. Mas aí demorou mais. E quando vocês chegaram, aí, como você disse, tudo fechado. Vocês chegaram no meio de uma quarentena, no meio da pandemia. Como é que foi para vocês, né, passar por essa quarentena, né? Porque aqui o isolamento foi bem diferente do Brasil. Aqui o isolamento era isolamento. E até porque não tinha o que fazer, né? Tava tudo fechado. Então não tinha nem opção, na verdade, né? Ou você ficava em casa ou você ia ao supermercado, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente ficou de quarentena, a gente já morava aqui, que foi em março de 2020, né? Fechou tudo. Aí a gente ficou de março a junho, tudo fechado. A gente revezava, tanto eu como o Rafa, para ir ao supermercado, porque era uma forma de passeio, né? Sim. De você espairecer. A gente estava nessa, mas aí como a gente ainda tinha algumas questões burocráticas, tipo tirar o NIF, resolver a documentação da faculdade, aí acabou que a gente tinha, assim, andava mais um pouco, né? Então, por exemplo, eu tinha que ir na faculdade dizer que eu estava aqui, todo esse processo, né? Mostrar a documentação que eles pediam quando a gente chega. Tive que tirar meu NIF. Então, acabou que a gente ainda conseguia andar, assim, mas tudo respeitando os horários, né? Eu acho que quando a gente chegou, a gente podia ficar na rua até 8, e no fim de semana eu acho que era até 1. Até 1 da tarde. Então, a gente sempre respeitava os horários,
Mas aí acabou que a gente precisava, eu tinha, assim, por via de regra, eu tinha que resolver essas coisas. E aí fazia o agendamento, então a gente estava sempre com essas documentações impressas, né, do agendamento que eu ia para tal canto, o agendamento que a gente ia para tal canto, porque se caso acontecesse, a gente tinha essa documentação validada. Para provar o motivo de você estar na rua, né? De eu estar na rua, sim, porque eu tinha um agendamento, eu tinha que ir, por exemplo, nas finanças, a gente marcou isso antes de chegar. Então, acabou que quando a gente chegou especificamente, não precisava ainda fazer 15 dias de quarentena. Ficou obrigado. Atualmente está precisando. Isso, Então, a gente não precisou fazer, por exemplo, 15 dias, porque na época ainda não era necessário. Daí a gente foi resolver. Eu acho que uma semana depois deu o decreto que as pessoas precisavam. Eu fiz, nossa, ainda bem que a gente conseguiu chegar a tempo de não precisar fazer a quarentena, né? Porque hoje em dia. Porque só o custo, né? Nossa, pois é, a gente teria que aumentar muito os dias no Airbnb, que é só os 14 dias plus o que resolver depois, né? Então, sim, os nossos custos iam aumentar muito. Daí a gente estava sempre com essas documentações, assim. Porque como a gente deixou tudo agendado antes, até a Uber eu agendei antes de sair do Brasil. Então, eu imprimi tudo, trouxe tudo impresso. Tal dia eu tenho um agendamento na faculdade, tal dia eu tenho um agendamento nas finanças, tal dia eu tenho um agendamento, sei lá, em tal canto, que a gente precisava ir. Daí a gente foi agendando para resolver essas coisas burocráticas, e nesse meio tempo a gente ia explorando a Covilhã, né? Subindo escadas imensas de 170 degraus, descendo. Você contou? Contamos, 170, aquela do... Não sei se é do Goldra que chama, aquela do Mr. Cone. Ela é 170 degraus, a gente contou. Mr. Cone, fazendo propaganda de novo. Tô achando que a gente vai trocar... Você tá querendo trocar de profissão? Não, que é isso. Nossa. Para ser nossos patrocinadores. Mas, aproveitando que você está falando do Mr. Cone, patrocina nós, o que você achou da comida? Quando você achou muito diferente? Você gosta da comida daqui? Eu não tive tantas oportunidades, sendo bem sincera. Eu até me envergonho de dizer isso, que eu já estou em agosto. Eu acho que eu comi 2 pratos portugueses desde que eu cheguei aqui. Então, não explorei tão quanto eu gostaria. Por conta que a gente lidou com os restaurantes fechados e tal, essas coisas assim. Então, querendo ou não, a gente também trouxe muita comida do Brasil na mala. Então, acabou que Mas você comeu bacalhau? Não comi bacalhau, você acredita? Não comeu bacalhau? Eu comi... Não, eu acredito, porque eu demorei muito. Arroz de pato, eu acho que foi isso que eu comi. Gostei muito. Você gostou do arroz de pato? Gostei. Eu não gostei. Eu gostei, nossa. Eu acho que foi a maior decepção para mim, foi o arroz de pato. É o que eu não gostei da carne de pato. Tudo é porco, comi muito porco. Eu acho que eu já comi, nesse ano, mais porco do que eu comi em 25 anos no Brasil. Comi muito porco. Assim, você comeu francesinha já? Ai, comi isso, gostei. Comi em Coimbra. Engraçado, eu sempre falo isso para as pessoas, todo mundo me pergunta assim, porque quando você... Eu também demorei muito a comer bacalhau quando cheguei. Não comi ainda, queria provar. Todo mundo fala assim, já comeu bacalhau? Aí eu olho assim e falo, mal sabe essa pessoa que francesinha é muito mais a cara de Portugal do que o bacalhau. Porque francesinha tem em todos os lugares. Pois é. Isso mesmo. Eu gostei, assim. O canto que eu comi lá era mais picante. E eu não gosto tanto de comer. Você comeu em Coimbra? Em Coimbra, foi. Porque dizem, que eu já ouvi falar aqui, é que a melhor francesinha é a do Porto. Pois é. A gente lembrou disso depois que a gente saiu de lá. Então, a próxima vez que for em Porto, daí... Não tem problema. A parte boa de Portugal é que as cidades são próximas, né? Não é tão distante como o Brasil, que você viaja não sei quantos mil quilômetros de um lugar para outro. Me diz qual foi a sua maior surpresa quando você chegou em Portugal. Surpresa? Boa ou ruim? Surpresa. Não, eu achei que uma coisa que para mim foi importante é que eu achei que
não vou botar todos, mas a maioria dos portugueses, eles foram bem agradáveis. Isso para mim foi bom. A maioria deles... Foi uma surpresa boa. Foi uma surpresa boa, eu tinha alguns, assim, vendo relatos, algumas pessoas, elas falam muito, assim, como se fosse a pior coisa do mundo, como se eles sempre tratassem a gente mal, mas, assim, as pessoas que eu tive um acesso mais próximo, vamos dizer assim, mais profundo, o pessoal da minha turma, os professores, algumas pessoas, assim, da igreja também, que a gente congrega aqui, são bem receptivas, assim. A maioria delas, não vou botar 100% das pessoas. Mas eu acredito que você veio com a mesma visão que eu vim. Porque quando a gente resolve vir para Portugal, a gente, obviamente, vai para as redes sociais, né? Sim. Então, a gente chega no Facebook e se depara com 1 milhão de depoimentos falando sobre a xenofobia, sobre, enfim, diversos problemas que os brasileiros passam aqui em Portugal. E eu confesso que ver esse tipo de depoimento me fez pensar muitas vezes em não vir para cá. As pessoas falam que eles não são assim. É porque eu acho que depende também. A cada um tem sua experiência. Não sei se na cidade maior, né? Tipo, aos grandes centros, isso é mais evidente do que nas cidades do interior e tal. Mas algumas pessoas falam muito sobre isso. Que sempre vai ter preconceito, que sempre vai ter isso. E as pessoas tratam a gente mal, reclamam do nosso português. Mas nós, assim, eu não experienciei tanto isso, assim. Também não dei muita margem para ninguém falar do meu português, então... Não, eu tenho uma teoria, tá, Rafa? Eu acho que, assim, eu também tive muitas experiências positivas com os portugueses. Eu acho que eu não tive nada, assim, que eu possa dizer, nossa, eu tive uma experiência terrível com o português, não tenho. Também. E eu acho que essa questão de alguém tratar mal outra pessoa não tem a ver com a nacionalidade, tem mais a ver com o ser humano. É a pessoa. Eu também separo muito isso, assim. São pessoas, né? São pessoas que elas estão tratando outras mal, né? Não é porque... E quando eu vejo esses depoimentos no Facebook, por exemplo, aí eu paro para pensar o seguinte, aquela pessoa está falando que sofreu xenofobia em Portugal, por um português. Eu sofri a xenofobia no Brasil. Por ser nordestina. Se você vai ao Sudeste, ao Sul, você sofre xenofobia. As pessoas... Primeiro, que boa parte das pessoas não conhece Sergipe. Acham que Sergipe é dentro da Bahia, por exemplo, né? Aí as pessoas acham que porque eu sou sergipana, você é baiana? Não, meu estado é do lado. Aracaju é na Bahia? Não, não é na Bahia. Então, assim, eu penso muito nisso, de que assim como a gente faz... Eles ficam chutando para tentar adivinhar onde é. Eu acho isso engraçado. Eu fiz, não, gente, é na Paraíba, é lá. Pronto, sei lá. Tá bom. É Pernambuco? É onde tem tubarão? Não, é onde tem tubarão. Tubarão aí. Eu sou do outro lado. E eu acho que, assim, como a gente já sofre essa xenofobia no Brasil, talvez quando a gente vê esse tipo de relato, a gente consegue associar melhor de que isso não é uma coisa de nacionalidade, que é uma coisa do ser humano, porque eu acho que a gente também comete xenofobia com quem é venezuelano, a gente comete xenofobia com quem é chinês, porque se você for em São Paulo, as pessoas não gostam deles, né? Boa parte das pessoas, né? Eu vejo isso até em outros estados também, assim, porque sempre tem muito, e as pessoas acabam falando, assim, fazem comentários extremamente ofensivos, né? Então, a gente sofre, assim, lá no nosso contexto Brasil, muitos já praticam isso, então todo mundo já sofreu um pouco disso, independente da região que você seja. Então, eu vejo isso também, assim, da diferença, que são pessoas, né? Não é a sua nacionalidade. Né? Eu vejo que também tem como a gente criar algumas estratégias mais assertivas de lidar com pessoas desse tipo também. Né? Às vezes a gente acha que não pode denunciar, não pode fazer isso, né? Aqui receio, né? Aqui eu vejo que isso funciona, de você ir lá fazer
um inquérito na faculdade por alguma coisa, lá no Brasil, se eu fizesse um inquérito na minha faculdade, não ia dar em nada. Então, eu vejo assim, que nesse caso aqui funciona mais. Eu tenho amigas que já passaram por circunstâncias aqui em Portugal, não aqui na Covilhã, aqui em Portugal, em que elas precisaram na faculdade abrir inquéritos, assim, né, para falar o que aconteceu e teve resultado. Então, nos outros vezes que ela precisou lidar com essa pessoa que foi preconceituosa com ela, a pessoa tratou ela bem, assim, foi diferente, teve ações existiram, né, nesse percurso. Então... E quando você chegou na universidade, né, que você falou que veio para fazer já o mestrado. Sim. Aí você achou o quê? Você já achou que é muito diferente, que é muito semelhante? Então, por conta do estado de emergência, eu comecei a faculdade online, né? Então, eu estava aqui, eu até tirava onda, dizia, nossa, eu vim para Portugal para estudar online, que engraçado. Fazer EAD, né? Para fazer EAD, e a faculdade é aqui do lado de casa, inclusive, é bem pertinho. Mas, enfim, por conta do estado de emergência, as aulas estavam online, então, assim, eu senti dificuldade no começo por não estar habituada. Por exemplo, tinha coisas que eu não entendia, eu me lembro de, sei lá, ter aulas específicas, que eu não entendi 10% do que o professor falou. Aí eu perguntando, as pessoas sempre solícitas, e isso eu gosto muito, assim, da minha turma, por exemplo, que eles sempre estão, assim, à disposição, né, para ajudar e tudo mais. Então eu ia lá, tirava algumas dúvidas. Até porque, né, se eles não estivessem, eles estavam na profissão errada. Ai, pois é, isso. Mas eles sempre solícitos e me ajudaram muito, assim. Eu sou bem grata a Deus por essa turma específica que eu fiquei nesse semestre, porque eles me deram muito suporte, assim. Eu me lembro de ter aulas que eu tirava umas dúvidas e eu acho que o professor não me entendia, não entendeu o que eu falei. Daí ele tentava explicar da melhor forma possível. Aí vinha alguém no chat, isso na online, né? Aí vinha alguém no chat do grupo e falava comigo, Rafa, porque eu não sei se vocês usam essa expressão lá no Brasil, mas tal coisa significa tal coisa. Aí acabava que eles iam, assim, facilitando o meu percurso, enfim, né? Aí aos poucos eu fui também me habituando com o estilo de cada professor, com a forma de falar, a forma deles se expressarem. E aos poucos as coisas elas foram tranquilizadas, né? Assim, hoje em dia eu não vou dizer que eu não tenho dúvidas, que eu tenho, mas a maioria, pelo menos no contexto acadêmico, a maioria delas é mais, eu não sinto tanta dúvida mais quanto eu tinha, assim, tanta dificuldade. Mas né? você acha que a língua é muito diferente da nossa? Não, eu não acho hoje que seja. Hoje não acho, não. Muita coisa não. Eu acho que a forma da gente se expressar é diferente. Né, assim, a forma da nossa conjugação, por exemplo, tem muitas coisas que a gente usa que eles não usam, então a gente usa demais o gerúndio, eles não usam, e isso na minha cabeça deu um nó quando eles falavam, eu estou a fazer tal coisa, você vai fazer ainda ou você não vai mais? Sendo que isso é presente. Sabe uma coisa que eu não sei se isso já passou com você, mas quando alguém vem falar assim, eu gostava de um café. Nossa. Aí eu ficava assim, gostava, não quer mais, sabe? Você não quer mais? Porque gostava é passado, né? Isso. Quando a gente vai falar, a gente fala, eu gostaria de um café, eu gostava de um café. Nossa, para mim foi estranho. Eu gostava que vocês fizessem tal coisa em tal momento, não sei o que lá. Aí eu olhava assim, aí eu perguntava, o professor não quer mais? Ele não quer que a gente faça mais isso, mas ele não falou que queria no começo do semestre? Aí o pessoal, pronto, os meninos me explicavam que gostava, na verdade, é futuro. O vá, né, para eles tá mais no futuro, o que pra gente seria uria. Eu gostaria que vocês fizessem. Sim. Aí a gente vai se habituando. São algumas coisas que foram me dando nós e com a ajuda da turma, assim. Eu também... eu acho... de tirar dúvida, assim. Eu olhava e perguntava, não entendi o que você falou. E aí, me explica. Não entendi mesmo, assim. Eu acho que a gente tem que ficar com o coração aberto, não é, Rafa? Às vezes as pessoas, elas... Quer aprender...
Às vezes a pessoa quer vir para Portugal, mas quer vir para o Brasil, na verdade, né? Ela quer vir para o Brasil melhorada. Ela não quer ouvir uma música portuguesa, ela não quer sair do Brasil. Ela quer vir para cá para ouvir música brasileira, comer comida brasileira e fazer tudo do Brasil. Só que ter a segurança e um clima diferente do Brasil, por exemplo. Isso. Pois é, e eu sempre na faculdade eu vi assim, que se eu não tirasse dúvida, ninguém ia me explicar. Porque ninguém ia adivinhar que eu tinha dúvida, né? Ninguém tem essa capacidade de adivinhar o que o outro está sentindo. Nem um psicólogo tem essa capacidade. A gente precisa que a pessoa fale, a gente ensina a pessoa a nomear suas emoções, a falar sobre elas, a lidar com elas, mas a gente não tem como adivinhar. Então eu pensava assim, se eu não falar que eu estou com dúvida, ninguém vai saber. Quem vai sair prejudicada sou eu, só sou eu. Então eu ia e eu perguntava ao professor, eu perguntava na turma mesmo, assim. Esses dias mesmo eu estava lendo uma coisa e perguntei, gente, o que vocês querem dizer quando tem isso aqui escrito? Aí o pessoal responde, eles dizem, ajudam, então... Assim, também tinha muitos brasileiros, né, que a gente já acha muitos brasileiros quando a gente chega num lugar, o brasileiro se reconhece de longe, então acaba que também foi facilitando, o pessoal foi ajudando, dizendo, explicando algumas coisas também, né. Então, foi assim, as coisas foram se facilitando, mas eu também estava muito aberta a tirar dúvidas, eu vi isso, eu preciso... entender o que a pessoa fala, porque eu vim para cá para estudar. E se eu não entender o que o professor fala, não faz sentido. E até hoje, ó, eu acho que eu vou completar, deixa eu ver, vai completar uns 2 anos. Em janeiro eu completo 2 anos que moro aqui, e eu acho que uma coisa que me fez perceber, na verdade, né, que talvez as pessoas têm uma ideia errada do português. Primeiro é que eles são bastante objetivos com as coisas, né? Sim é sim, não é não, e a gente é meio melindroso no Brasil. A gente faz um arrodeio para dizer um não, né? Porque pode magoar, aqui não. Eles falam e tá falado, né? E uma outra coisa é que, assim, quando eu não entendo alguma coisa, eu falo na hora. Desculpe. Ou então, quando eu vejo que talvez alguma coisa que a pessoa falou não tem o mesmo sentido para mim. Sabe, sim, quando a pessoa fala, aí eu fico assim, não, isso aqui, ele não quer dizer isso aqui, sabe? Aí eu falo, mas isso aqui para você é o quê? Eu pergunto, eu falo, isso aqui para você é o quê? Aí a pessoa fala, é tal coisa. Por exemplo, comboio para você é o quê? Comboio é trem. Pronto, ok, é o meio de transporte, não sei, isso. Entendeu? Eu sempre faço essa pergunta e a pessoa entende que eu venho de uma linguagem que, apesar de ser muito semelhante ao português de Portugal, é bem diferente. É diferente porque a gente tem uma influência muito grande da cultura negra e da cultura indígena, né? Que a gente tem muitas palavras que a gente utiliza que vêm dessas referências e que aqui até outras, assim, a gente também tem muita interferência de internacionais, né? Do inglês. A gente tem o inglês na nossa região muito forte, então, Xerox, mouse, não sei o que lá. Aqui não, é fotocópia, rato, mouse. Pois é, então assim, eu acho que a gente precisa estar aberto também a isso, sabe? Se a gente tiver fechado, até sei lá, se alguém tá vindo no vídeo e quer estudar aqui, esteja aberto a perguntar, né? Porque, enfim. E esteja aberto também a ter a experiência de uma outra língua, né? Pois é, e a gente vai vendo, assim, quando eu falo com português, eu tento falar o máximo de palavras que ele vai entender, das palavras que eu já sei hoje. E eu vejo que eles também fazem esse esforço com a gente, assim, de tentar, assim, falar algumas coisas que a gente fala, da forma que a gente fala, para facilitar a depender, claro, de pessoa para pessoa, mas as experiências que eu tive foram mais assim. Então, e eu tento falar, por exemplo, eu não falo, não entendi, eu falo, não percebi. Mas aproveitando a língua, eu já quero lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu música portuguesa? Eu já acompanhava música portuguesa desde o Brasil. Então, por exemplo, tem uma cantora específica que eu, inclusive, descobri ela quando eu estava voltando, quando a gente veio visitar minha irmã na Inglaterra, no avião. Eu coloquei lá na música e conheci ela, que é aquela Carolina Deslandes.
Então, desde, sei lá, 2018, eu já escuto algumas músicas dela. Então, enfim, já fui me acostumando, assim. Claro que não, se você me perguntar, os cantores que estão em alta aqui em Portugal, eu não vou saber também, que eu também não sou muito de ouvir músicas, assim. Eu escuto, enfim, quando dá vontade, aquele cantor específico que eu gosto. Mas, assim, a Carolina eu já escutava desde 2018. Mas Então, desde que você chegou aqui, você não conheceu nenhum novo? não. Também, eu acho que também foi falta também de interesse meu, não vou mentir, de eu ir lá procurar, mas a vida é muito corrida, nossa, nos meus horários, às vezes tem dia que eu termino de atender 2 da manhã, aí parar para É porque procurar. quando a pessoa trabalha online, né, chega No uma hora horário, que você já está de saco cheio de pois computador, é. celular, e você não quer nada. Isso, eu ainda lido com fuso horário, né? Então, isso ainda é pior. Eu sempre termino meu dia de trabalho bem mais tarde, assim, do que o habitual. Mas aí também acho que a pandemia, agora que as coisas estão facilitando, para ter mais, sei lá, se for aqui mesmo na Covilhã, às vezes tem um equilíbrio, música ao vivo, coisas assim. Então, às vezes facilita, né? Assim, de ouvir mais, assim, ter De acesso a conhecer, né? conhecer novos cantores, pesquisar e tudo mais. Então, eu acho que a partir de agora, se as coisas continuarem da forma que elas estão, que também tem isso, eu creio que eu vou ter mais experiências assim com a parte musical. Mas não tive Já tanto. que a gente está falando não só de música, né, de eventos, a gente tentar voltar ao que a gente conhecia como Sim. normal, né? Vamos falar de uma coisa que eu acho que é muito, muito, muito importante, que é como foi a sua vacinação. Você já se vacinou? Me vacinei a primeira dose esse mês agora, eu vou tomar a segunda dose agora no fim do mês. Demorou, porque eu digo que demorou, que a minha idade, eu tenho 26 anos, quando ela abriu, foi no começo de julho. Eu me recordo que foi logo quando a gente chegou de Coimbra, ele foi vacinado, no dia que ele se vacinou, abriu a minha idade, e eu não consegui... Eu sei que ele foi vacinado porque eu fui me vacinar no mesmo dia que ele. Mas então, nesse mesmo dia, Priscila abriu a vacinação para a minha idade. E eu passei um mês para conseguir vaga aqui na Covilhã. Mais de um mês. Não, mas assim, Rafa, não querendo passar o pano, tá? Mas eu percebo que, assim, eles estão aqui em Portugal, eles estão tentando, por exemplo, todas as pessoas que tinham agendamento foram vacinadas, um exemplo, né? Sim. Ou elas foram vacinadas ou elas não responderam SMS. Então, eles vão chamando as pessoas, entendeu? Sim. Então, eles vão abrindo as vagas para as outras pessoas que quiserem vir se vacinar e tal. Então, eu acho que acaba acontecendo essa demora justamente porque quando eles abrem em julho... Eles abriram a perspectiva que eu tive, né? A perspectiva que eu tive. Que eles acabaram por abrir as idades muito juntinhas. Então, exato. Exemplo, a nossa idade abriu no dia, então, como é que todo mundo de 27, todo mundo de 28, todo mundo de 26 ia já achar vaga para aquela semana, e um pouquinho depois já abriu para mais de 25. Então, eu acho exato. Que eles estavam abrindo, e eu acho que eles estavam abrindo justamente para que as pessoas começassem a agendar suas vacinas, né, para eles já terem uma programação até de, não sei, de pedido de vacina e tal, para eles terem uma ideia, sabe, da logística que isso iria empregar e tal. Eu vi mais ou menos dessa forma. Quando abriu a minha idade, né, que eu sou 6 meses mais velha que você, só que não. Mas quando abriu a minha idade, eu lembro que eu acho que eu entrei para fazer o agendamento, eu acho que foi final de junho, e eu consegui meu agendamento dia 5 de julho. Isso. Então foi muito rápido, porque eles estavam vindo, assim, bem devagar, eles estavam abrindo idades bem devagar, até chegar nos mais 35,
demorou bastante. E aí, depois que chegou no mais 35, eles começaram a abrir mais 35, mais 30, mais 25. Eu falei, nossa, abriu tudo. Daqui a pouco o pessoal de 8 anos está tomando a vacina. Tá aberto, se brincar, já tá mais de 18 casas abertas. Daqui a pouco o pessoal já toma. Mas então, eu fiquei com essa sensação que demorou para eu achar vaga, sabe? Nesse sentido, porque como abriu no dia que vocês se vacinaram, que eu não lembro a data exata, então eu vim conseguir o agendamento para o dia 10 de receber a mensagem, né? Foi o quê? No dia 5 e eu me vacinei dia 10 de agosto. Então, assim, foi mais de um mês, assim, que eu passei nesse processo, tendo que repetir. Né? Aí tendo que repetir o cadastro de 5 em 5 dias para ver se eu conseguia a mensagem e tal. Então, Você já precisou utilizar o serviço de saúde aqui? Precisei uma vez, que eu estava com uma alergia dermatológica no meu pé, daí foi super rápido, eu liguei para o SNS, falei o que eu estava sentindo, que é aquele... O SNS é o nacional, né? Então, eu liguei para eles. Seria o SUS no Brasil. Seria o SUS no Brasil, daí eu liguei para eles foram passando a ligação, expliquei o que eu estava sentindo, daí eles mesmos marcaram minha consulta e me deu o dia e o horário, e eu fui para o serviço de saúde e fui atendida. E aí eles passaram... Você pagou alguma coisa? Como foi a sua experiência com o médico? No meu caso, eu não paguei nada. Eu ainda não tinha número de utente, por conta que eu estava esperando a questão do CEF, da entrevista e tudo mais. Tinha um número provisório e tinha um PB4. Daí, eu achei que foi tranquilo. Nesse caso, eu sei que tem algumas coisas que a gente paga, porém, eu não precisei. Esse caso específico não foi pago. Eu acho que esse tipo de serviço era gratuito mesmo. Então, acabou que foi super rápido, não tinha muita gente. Assim que eu fui atendida, elas me examinaram, assim, falaram o que era, passaram a medicação e eu comprei e fui tomar. E fiquei boa. Fui tomar o remédio. E o atendimento? Foi legal? O que você achou? Foi com o médico? Foi com o técnico? Como foi? Pelo que eu entendi, foi uma médica e uma residente de medicina. Mas porque o hospital é universitário, né? Sim, sim. Mas não foi no hospital, foi no centro de saúde, né? Foi no centro de saúde, certo. Foi no centro de saúde. Daí tinha uma médica e tinha uma residente, eu acho que ela devia estar no estágio, e elas foram super agradáveis, assim, explicaram as coisas, a residente anotando lá tudo, as coisinhas, e ela lá bem empenhada. Aí depois eu fui para a sala de exame, elas olharam, né, que era uma questão dermatológica no meu pé, aí veio todo mundo, eu achei engraçado, que aí veio ela, a médica, a residente de enfermagem e a enfermeira oficial, todos olhando, e eu lá parada, e agora, será que é alguma coisa séria? E elas, não, é porque ali você já era um objeto de estudo, né? Elas estavam ali aprendendo. Pois é, aí elas olharam, fizeram lá os exames que tinham que ser feitos e... Você se sentiu no Grey's Anatomy, fala a verdade. Com certeza. Pois é, só faltou descer de Derek Shepard, Marcos Grace lá olhar, pegar no meu pé e tal. Mas enfim, aí depois eu voltei lá para a salinha, elas falaram lá o diagnóstico, que no caso eu estava com frieira, sendo que não é frieira do Brasil. A frieira aqui, ela é uma resposta ao frio no sentido dos seus vasos. Eles não, nas extremidades, eles não vazam, não tem um processo de vasodilatação como deveriam. Então, por exemplo, o meu pé ficava muito gelado. E como eu ia tomar banho muito quente, nessa troca de temperatura surgiam feridinhas. Então, eu começava a coçar. Então, é realmente uma resposta ao frio. É extremamente comum disso acontecer. Porque no Brasil, frieira é fungo. Então, não era fungo. Exato. Tanto é que eu fui olhar a bula e estava lá, que eram remédios que eles eram vasodilatadores. Era para... o processo... Melhorar a circulação. Melhorar a minha circulação para as extremidades, que elas ficavam sempre, no caso dos meus pés, sempre geladas. Chega, mudava a cor, assim, não ficava da cor normal do pé. Ficava mais roxinha, as unhas, né? Minhas unhas todas, elas estão no processo de crescer, porque elas estão todas assim, naquele processo de que eu acho que eu perdi quase todas por conta do frio. Né? Elas estão aí crescendo para expulsar a que não presta para ficar boa. A unha nova. Mas o importante é estar bem.
Com certeza. Com Eu unha achei ou sem unha? é. Aí elas ainda não caíram, estão aqui. Aí eu vou lá, corto, faço todo o processo que tem que ser feito. Mas eu vejo assim que foi muito agradável, né? Aí eles passaram a medicação, eu fui na farmácia, comprei a medicação, tomei e. Já fale sobre isso também. O que você achou quando você foi na farmácia? Achou caro a medicação? Você acha que é Eu caro? não vou mentir, eu achei no sentido porque é em euro, né? A gente automaticamente faz a conversão na nossa cabeça. Mas eu achei que foi agradável, o pessoal foi bem agradável. A mulher lá, ela me deu várias opções, assim. Tem esse que é esse valor, a farmacêutica, né? Tem esse, tem esse. Esse é mais em conta, mas também é bom. Ela mesma já mostrou, assim. Seria tipo genérico no Brasil. Acho que era. Acho que era. Mas, assim, quando você fala, assim, que era uma medicação cara, era uma medicação, esquecendo o Brasil, né? Esquecendo que a gente faz a conversão, que eu quero dizer. Para quem ganha em euro, um exemplo, você achou que era uma medicação cara, ou você acha que, comparado ao Brasil, a gente paga mais caro por medicação? Nesse caso específico, é que eu nunca precisei de um remédio desse tipo no Brasil, sabe? Mas eu achei caro o todo, assim, porque eu acho que ao todo deu quase 30 euros, que era um creme e um comprimido. Certo. Então, pensando assim no salário daqui, que é 665, fora feira, arrendamento, eu achei caro, assim, você comprar em duas coisas, né? Mas eu não sei se é o tipo do meu remédio, do remédio que eu precisei, que era remédio para circulação, Sim. que se esse tipo é Poderia mais caro. ser mais caro, né? Tipo, eu não precisei comprar outras coisas, porque, tipo, as coisas que eu uso habitualmente, eu ainda tenho dos que eu trouxe do Brasil. Então, acaba que eu não, assim, não medi, tipo, por exemplo, eu sou alérgica, nunca precisei, ainda não precisei comprar um antialérgico aqui. Daí, não sei se é tão caro ou não, assim, fazendo a comparação, né, do Brasil com cá. Então, e quando você... Fale. Não, eu ia falar, mas é mais nesse sentido. Eu não sei se é o tipo da medicação que eu comprei, que realmente ela é um pouco mais cara do que o habitual, né? Porque os remédios de circulação no Brasil também são caros, mas eu nunca precisei tomar lá. Então, eu não sei nem média de valores disso lá. Sim. Não tem como fazer um comparativo, né? Isso. Você falou sobre a universidade, eu queria voltar nesse ponto, porque eu acredito que seja uma coisa bem importante, assim, para as pessoas que vão assistir o vídeo, que é, assim, você falou que você acabou estando numa turma que colabora bastante contigo, Sim. E os professores também foram acessíveis e atenciosos, mas, assim, o ambiente universidade... O que você achou? Você acha que é uma universidade muito diferente da que a gente vê no Brasil, da que a gente está acostumado? O nível de educação, por exemplo, você acha que as pessoas aqui têm mais acesso à educação do que no Brasil? A qualidade da educação é boa? A universidade tem uma estrutura... Porque a gente vê que as universidades federais e estaduais no Brasil, às vezes, têm uma estrutura falha, né, que é defasada em muitos casos. Mas, o que você tem de visão sobre isso? Então, na minha experiência, né, eu não estudei na faculdade pública do Brasil, então eu já vim da universidade privada. E a minha universidade tinha estrutura, então tinha uma estrutura muito boa, tinha os laboratórios, os banheiros estavam sempre limpos, tinha Wi-Fi, não pegava sempre, mas existia esse Wi-Fi na faculdade, caso a gente precisasse, tipo, levar o notebook, essas coisas, a gente conseguia ter acesso a essas coisas, não pegava no celular. Que ainda bem, né? Porque senão a gente ia ficar só no Instagram e assistir o dia todo. Mas então eu já vim na faculdade e na pós que eu fiz também lá no Brasil, eu fiz em duas faculdades particulares, então eu já vim num contexto assim de mais estrutura. Por isso que eu não me vejo na propriedade de falar das públicas no Brasil, porque eu não estudei nelas, né? Mas você compararia, por exemplo, a sua universidade enquanto particular, que você está dizendo que tinha estrutura e tal, com a universidade daqui, por exemplo? Eu achei muito similar o padrão, assim, das salas,
coisa em relação à infraestrutura, eu achei similar, em questão de ter salas, ter os banheiros sempre limpos, ter cantina, ter essas coisas, eu não achei tão diferente do que eu era acostumada no Brasil, sabe? Mas é diferente, assim, o modelo, o estilo, coisas mudam, né, assim. A minha faculdade no Brasil, ela tinha estrutura, mas ela era um prédio lá. Aqui não, a gente tem canto de estudo, tem o canto dos computadores, os computadores funcionam, né, que por mais que eu era da particular, por vezes eu tinha que levar o meu. Nem lavava, eu fazia as coisas em casa, né, não corria E a risco. biblioteca daqui é imensa, né? Não fui, você acredita? Só fui na biblioteca do Polo 4. Eu nunca fui A na biblioteca daqui do não Polo. só é imensa, como ela é 24 horas, que eu É acho isso. fantástico isso. Pois é, isso o pessoal usa muito. Eu não, para mim, nos meus horários não fazia tanto sentido ir, mas enfim, os meninos como não trabalham, para eles é bem mais assim, é melhor para eles lá estarem lá, né, e ter toda a estrutura lá. Mas aí, por exemplo, em relação ao curso, eu achei diferente. Quando eu comparo o meu bacharel, né, para a licenciatura deles aqui. Né, eu vi que lá é porque tem uma lei aqui que não deixa você estagiar na graduação. Você só pode ir em psicologia, não sei se são todos os cursos de saúde, mas em psicologia você só pode estagiar no mestrado, tanto é que os meninos vão estagiar agora. E lá no Brasil eu tive acesso a estágio desde o meu segundo período. A extensão. Ah, tá, entendi agora. Você fala assim, que você não pode estagiar fora aquele período de estágio, é isso? Na licenciatura deles de 3 anos, antes deles irem para o mestrado, tem uma lei que os proíbe de estagiar. Eles só podem estagiar no mestrado, que é aquele ano que é obrigatório. Entendi. Tem um estágio. Então, na verdade, você não pode trabalhar enquanto você está fazendo licenciatura em psicologia, no caso. Você não pode estagiar. Trabalhar em trabalhos informais, eu acho que isso não interfere. Não, na área que eu quis dizer. Na área não pode. Então, aí, por exemplo, isso no Brasil, eu tive extensão, ia nos campos, estagiava voluntariamente também, extracurriculares, o da graduação, durante o curso inteiro. Então, desde sempre a gente tem a oportunidade de estágio lá. Aqui não, eu acho que salvo engano, é uma lei que tem, eles me explicaram, que é tipo em Portugal inteiro, não se pode. Eu não sei se é só para psicologia ou se é para todos os cursos de saúde. Saúde. É a informação que eu não tenho. Mas eu sei que o estágio obrigatório é no segundo ano, né? Que eles começam, depois das disciplinas. Segundo ano do mestrado. No mestrado, não é da licenciatura. E com relação à sua profissão aqui em Portugal, né? Você consegue, a pessoa que é psicóloga no Brasil, psicoterapeuta, terapeuta, ela veio para Portugal. Ela consegue atuar aqui ou não? Consegue, não vejo muito problema nisso não, assim, porque, por exemplo, aqui eu atuo como psicoterapeuta, então, quando eu terminar o processo do mestrado, eu vou revalidar o meu diploma aqui, por exemplo, para atender os portugueses e tal. Então, tem como. Então, para atender aqui em Portugal os portugueses, precisa revalidar o diploma. Se você for querer se vincular à ordem, né, eu não sei como é a vinculação da profissão de psicoterapeuta aqui, se tem essa obrigatoriedade ou não. No Brasil não tem porque não é uma profissão exclusiva do psicólogo, o psicoterapeuta. O psiquiatra pode ser psicoterapeuta. Sim. Os terapeutas holísticos podem se chamar de psicoterapeutas se quiserem. Não tem regulamentação não é uma atividade exclusiva da pessoa que é bacharel em psicologia. Aqui em Portugal não sei. Então, eu vou fazer o processo de revalidação quando eu finalizar o mestrado. Daí eu vou dar entrada e tal, para poder revalidar. Eu já vou ter o título de mestre, vou revalidar só a licenciatura. Daí vou ver como é o processo da ordem, né, de se inscrever, se eles aproveitam os meus anos de experiência ou não, aí depende de cada um deles, assim. Do que a gente está associado, se é tipo como é o nosso, eu sou associada no Brasil ao CRP 13, que é o da minha região. Daí, cada região, ele tem o seu CRP. O Aracaju tem o seu... É como se fosse o CRM do médico, não é isso? É a mesma coisa, cada um tem o seu CR lá. É associado ao da sua região, São Paulo é outro. Daí, aqui também é a mesma coisa, aqui em Portugal, a Ordem dos Psicólogos, eles têm, você é vinculado. Salvo engano, aqui é em Coimbra, aqui na Covilhã, eu acho. Aí, você tem que se deslocar para lá,
conseguir fazer ou você consegue fazer online? Eu acho que consegue online, eu acho que é você mandar os documentos. É que como eu não estou nessa etapa ainda, eu ainda não fiz essas coisas assim. Mas antes disso, eu sei que eu tenho que revalidar minha licenciatura. Daí eu tenho que pesquisar as faculdades, ver, mas eu só vou fazer isso quando eu terminar o mestrado. Entendi. Mas quando você termina o mestrado, o diploma do mestrado não já lhe possibilita isso ou não? Não, acho que não. Eu acho, pelo que eu pesquisei, é obrigatório ter a revalidação da licenciatura. Mas é para sua área ou para todos os cursos? Eu acho que para mim, eu não sei dos outros, na minha área é assim. Eu acho que isso é da minha área. Para psicologia, né? É, para psicologia. Daí tem que revalidar, né? Se a pessoa vem fazer um mestrado, ela precisa revalidar. E o que você achou, assim, aqui em Portugal, que foi a coisa mais estranha para você? Estranho não necessariamente é uma coisa ruim, mas que você olhou e falou assim, gente, que hábito estranho, que lugar estranho, que comida estranha, ou algo assim. O que eu acho estranho mas é porque isso no Brasil não seria possível, por isso que eu acho estranho. É essa questão do... Nossa, chamar primeiro celular e telemóvel. Eu acho estranho porque a gente chama de celular. E aqui chama de telemóvel. Aí eu ainda acho isso estranho, mas eu estou mais habituada. E outra coisa que eu acho estranho é ter essas paradas nas florestas para você comer. Tipo... Por exemplo, tem a serra, por exemplo. Tem um canto os parques florestais, né? Pois é, nossa, aquilo ali vem um filme de terror na minha cabeça muito fácil. Você já se imagina correndo ali, né? Nossa, pois é. Quem vai aparecer agora? Vai ser Edward? Vai ser o outro lá de Crepúsculo? Vai ser Jacob? Quem vai vir atrás? E ainda se tiver frio, hein? Nossa, pois é. Aí lá vai pro cemitério, um lugar silencioso. Vai assim, ó. Porque isso, a gente não tem essa... Assim, isso não tem. Na minha região, não tem. Não sei nas outras. Na minha não tem esse tipo de coisa lá. Não, Aracaju também não. A gente não tem o costume de ter esse tipo de parque, né? Eu lembro que eu morei em Vitória, e em Vitória também é uma serra, né? Ao redor. Então, é bem parecido. Mas eu quero primeiro agradecer por você ter participado dessa conversa. E eu quero, assim, por último, saber de você, qual é a sua, assim, o que você achou mais curioso, né, e que você recomendaria, assim, para as pessoas, um lugar que você falou, nossa, eu cheguei aqui, isso aqui é fantástico. Dos lugares, eu fui em poucos lugares, né, pelo tempo que a gente está aqui também, poucos. Mas um lugar que eu gostei demais são, assim, 2 lugares. Que o primeiro é conhecer a serra. Então, eu gostei demais de ver a serra. Tanto a serra agora no verão, quanto a serra no inverno, que a gente tem São 2 belezas diferentes, né? Isso, são 2 belezas diferentes. E eu gostei demais, assim, de Coimbra. Gostei demais de Coimbra, nossa. Acho que se um dia eu sair da Covilhã. Mas tem alguma coisa especial, assim, por exemplo, em Coimbra eu fui no Museu X. Por exemplo, em Viseu tem o Museu Gran Vasco. Não, nada disso, assim, eu gostei muito da cidade, assim, da dinâmica da cidade no geral, gostei muito. Ela é plana também, então isso é muito importante, uma cidade inteiramente. Então a gente não foi para a mesma cidade não, viu? Eu achei plana. Eu passei por perrengue em Coimbra, que meu esposo disse que da estação de trem até o hotel era só 1,5 km, uma coisa assim. E a gente foi de mochila, então dava pra gente ir andando, a gente subiu 420 ladeiras. Nossa! E chegava no hotel. Nossa, eu tava assim, quase desistindo, voltando pro trem. Mas então, a maioria da cidade, não vou dizer inteiramente, a maioria da cidade é plana, mas eu gostei mais, assim, eu gostei muito da parte da faculdade. Eu achei lindo, assim. Né? Se uma pessoa, tipo, quer visitar uma coisa em Coimbra, eu tenho várias coisas lá que são bem legais, mas, assim, a faculdade é muito histórico, assim, a história, que aquilo era um palácio e tudo mais. Encantada também. E você vê, assim, como as coisas estão, sabe?
Aí você imagina, eu até tenho, o nosso amigo estudava, você imagina, será que a sala de aula que tu assiste é o canto que o rei tomava banho antigamente? Imagina, estou tomando banho, só na aula no banheiro do rei e tal, que eu não sei qual é o rei. Mas eu achei isso massa, assim, achei a arquitetura, as igrejas, eu visitei muitas igrejas lá. Nossa, Porto também. A gente entrava, achei lindo, tudo muito lindo, assim, dessa parte Você é a mais... louca das igrejas, igual a gente. Ai, Então. pois é, eu visito todas, eu acho todas bonitas, assim, muito bonitas, assim. Então, Você chegou aí no convento, não, eu não sei se é um convento ali, mas é o da Rainha Isabel. não foi, não foi. Então, o da Rainha Isabel eu acho que é um convento, inclusive tem uma igreja dentro, e aí você entra assim para visitar, e você sai num jardim imenso, assim, um negócio que você olha e fala assim, não, cara, isso aqui não tem condição de ter, porque quando você olha é só pedra, né? Aí você entra e vê um jardim no meio do nada, Ai, assim. que legal. E ao redor é todo de pedra, e a santa, né, é Santa Rainha Isabel, que ela foi rainha de Portugal, Rainha Isabel, e ela ajudava muito os pobres, separava comida e entregava comida escondido para as pessoas que tinham necessidade. Depois você pesquisa a história dela, é bem interessante a história dela, e ela acabou virando santa depois que morreu, e ela é bem cultuada em Coimbra. Se eu não estou errada, ela chega a ser a padroeira de Coimbra. Ai, não sabia, interessante. Eu não me lembro da gente ter ido lá no dela específico, mas eu gostei assim muito da faculdade, assim, porque eu vejo que Coimbra ela exala muito esse histórico de Portugal, sabe? E eu achei isso muito Coimbra, massa. a faculdade é a primeira, né, do país. Sim, talvez seja E isso. Eu gostei muito. A história daquilo ali aquela questão do sino, de tocar não sei quanto tempo antes para eles subirem lá, os alunos subirem e tudo mais. Eu achei, assim, essa parte da faculdade muito interessante. Desconhecer a história. Eu comentei até com a minha família, quando a gente esteve lá, que quando uma faculdade é um ponto turístico numa cidade, isso diz muito sobre a cultura de um país, né? Porque você ir visitar um local para estudo, para educação, e não é uma facudadezinha, né? É importante dizer isso, que não é um negocinho, é um mundo. É um mundo. São 420 prédios de universidade, é imensa a faculdade, realmente é muito, muito. E eu achei engraçado, impressionada. Tinha uma das igrejas lá perto, a gente não entrou porque, por mais que seja público, né, que toda cerimônia é pública, mas imagina, a gente de short e blusa não ia entrar no meio de uma cerimônia de um casamento, de forma alguma. Daí tava tendo a igreja que fica lá dentro daquele espaço aberto que tem estátua? Tava tendo lá, aí a gente não foi também lá, porque... Mas na outra igreja que é mais próxima, assim, quando você desce ali na lateral, tem duas igrejas. Eu acho que essa igreja desse espaço que eu tô falando, ela deve ser bem concorrida, porque quando a gente foi lá também tava tendo um casamento. Pois é. Quando a gente foi, tava tendo esses dois casamentos, tanto esse na igreja pequena, quanto esse numa maiorzinha que tem lá perto. E eu achei massa, assim, eu achei tudo muito bonito, eu gostei demais de lá, assim, no geral. Então, seu ponto favorito até agora é o momento, tive poucas experiências, né? Além da Serra, eu gostei muito da Serra também, mas, né, Coimbra... Então, vamos fazer o seguinte, eu quero bem rápido, super rápido. Qual é seu doce favorito português? Doce português? Nata, com certeza. Não sei se é doce. Pastel de nata. Pastel de nata. Lógico que é. Não, inclusive, né, Priscila, você me apresentou natas e nós nunca fomos juntas. Temos que marcar o dia de ir lá naquele cafezinho, tomar um cafezinho. E agora que a gente esteve em Coimbra, tem um nata lá, né? Nossa, eu não tive a oportunidade, porque estava fechado. Eu também não. Eu não tive oportunidade, mas não foi porque estava fechado, estava aberto, mas Rafael me proibiu de ir. Ele disse, o nata tem um Covilhã. A gente vai nos lugares que não tem na Covilhã. Ai, não. Pois é. Aí a gente não foi no pra mim nata. É o pastel de nata. Eu amo pastel de nata. Sua cidade favorita aqui, então, eu já percebi que é Coimbra.
Eu gosto muito da Covilhã, mas, assim, das que eu visitei, Coimbra. Até o momento, Coimbra. A cantora favorita de Portugal. A única que eu escuto, que é Carolina Deslandes. Tem que ser ela, não tem outra. É a única que eu escuto. Não tem outra, né? É. Então, Rafa, ó, muito obrigada mais uma vez por você ter participado. Eu espero que tenha sido bem legal as pessoas que vão ver aqui, né, esse vídeo ou até escutar, para que saibam, né, um pouquinho como é vir morar em outro país, né, vir sem família, às vezes, tem pessoas que vêm sozinhas, né? Você já teve o benefício de ter uma pessoa do seu lado para dividir, né? Para compartilhar tantas alegrias quanto as tristezas, né? Tem os perrengues. E aí eu quero saber qual foi o seu maior perrengue. Para mim, o maior perrengue que eu passei foi de chegar aqui, porque ali foi barrado na entrada, depois nosso voo mudou. Para mim, esse foi o maior perrengue, foi o chegar em Portugal. Mas ainda certo. Ele foi barrado aonde? Você não contou essa história aqui. Não, é por conta quando a gente veio, por conta da pandemia, ele foi num dos primeiros aeroportos que a gente foi, daí ele não pôde embarcar, porque disseram que ele estava sem a documentação. Mas ele tinha a documentação. Mas daí, enfim, depois lá eles olharam, viram que cometeram um erro, porque se ele não embarcou, eu não embarquei, então nós dois perdemos o voo, e eles relocaram, né, a gente conseguiu ainda pegar o de Portugal. Mas a companhia aérea se responsabilizou por tudo? Ou vocês tiveram que pagar mais alguma coisa? Não, eles, no momento, sim, eles fizeram, assim, as coisas que precisavam ser feitas, né, dos outros voos, eles mesmos relocaram a gente para outros voos, para que a gente saísse de onde a gente estava, para poder chegar em Viracopos, para poder pegar de Viracopos para Lisboa. E o que é que você diz para uma pessoa que está querendo morar fora? Acho que você tem que vir com calma, pesquisa. Eu sei que na minha experiência foi muito rápido, mas assim, eu tive ali que me ajudou nas pesquisas, e eu pesquisava, e a gente achou os grupos, e foi entrando, conhecendo pessoas, né? A gente mesmo se conheceu antes de eu chegar aqui em Portugal presencialmente. Então, você tem que, assim, eu recomendo que vocês sempre pesquisem, né? Não vão, assim, por experiência A, B ou C. Vá ter a sua experiência, pesquise, veja como as coisas são, né, de verdade aqui, para a gente não se pegar aquilo que a gente estava conversando antes, de pegar o exemplo de uma pessoa e essa pessoa... Transformar, né? Transformar como se fosse evidência. Então, eu recomendo que pesquise bem antes, veja a sua motivação de vir aqui para Portugal, se for estudo, escolha um curso que você gosta, não venha para qualquer curso, venha para que imagina você sair do país só para ir estudar algo que não quer. Tem muita gente que desiste no percurso por conta disso, né? Porque não conseguiu identificar direito o que era o curso. E é importante, você falou uma coisa interessante, que, por exemplo, a Dai, ela faz mestrado em ciências biomédicas. Sim. E aí, o mestrado de ciências biomédicas aqui não tem nada a ver com análises clínicas. É completamente diferente, ele é mais voltado para a parte de engenharia biomédica e tal. Então, isso é uma coisa importante, que às vezes você vem para cá achando que o seu mestrado vai te focar em análises clínicas e ele vai para outro caminho, né? É importante, então, a gente essa pesquisa. Pesquisar, veja a grade, entre em contato. Uma coisa que eu fiz, que foi até ele que me deu essa ideia, na época eu nem quis, que foi de tentar achar pessoas que faziam mestrado aqui, na Covilhã. Então, eles têm o coisinha lá do curso de psicologia, né? O arroba lá, a página. E eu fui lá, vi, achei pessoas, entrei em contato, falei que eu tinha sido aprovada, queria saber qual é a perspectiva deles do mestrado. Achei até algumas brasileiras que fazem mestrado aqui, finalizaram agora. Aí o pessoal foi ajudando também, assim, foi sempre solícitos. Por isso que eu disse, desde antes, a maioria deles sempre foram solícitos e falavam as coisas, diziam como era, quais eram os pontos positivos, quais eram os pontos negativos, sabe? E eles iam dizendo também, aí a gente fez isso, eu fiz isso tanto para cá quanto para Porto. Achei pessoas que estavam e fui procurando, fui entrando em contato,
né? Com quem me respondeu, eu pude conversar, explicar. Desde já dizia, olha, eu passei no mestrado, tal, para a pessoa não achar que eu era uma Você estranha. achou que as pessoas eram acessíveis para isso ou não? Achei, assim, as pessoas que eu entrei em contato, eles eram bem acessíveis, assim. Até o próprio pessoal das páginas de psicologia, eles já redirecionaram também, sabe? Então eu vi que as pessoas, assim, quando eu cheguei aqui, eu tive que entrar em contato com a representante de turma, ela foi extremamente acessível, me deu o contato dela lá pessoal, para não precisar ficar falando com ela só por e-mail. Então, assim, o pessoal foi bem acessível. Claro que, enfim, nem todo mundo é, mas aí a gente vai tendo, todo mundo vai Mas a formando maioria foi. a maioria foi, no geral foi. E se você pudesse definir em uma palavra a sua vinda para Portugal, sua morada em Portugal, o que Portugal significa para você hoje? Hoje, uma palavra, nossa, pode ser, hoje tem sido Pode ser em boa, duas. né, hoje foi mais algumas, hoje tem sido boa, né, eu vejo que hoje tem sido boa. Claro que tem perrengues, todo mundo tem perrengues, assim, a gente tem altos e baixos, tem coisas que precisa resolver, tem coisas que elas são já resolvidas automático, mas eu vejo que tem sido boa, tem sido agradável. Então, agradável eu acho que seria o melhor adjetivo. Agradável. Muito bom. Então a gente vai ficar por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Beijo bem grande e eu vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser seguir a Rafa no Instagram. Tem lá, ela faz lives, né, voltados para a área de psicoterapia, né? São lives bem interessantes que você pode conferir lá no Instagram dela. E eu vou deixar o link aqui direto para o Instagram dela, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Antes que você vá embora, não se esquece que se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, compartilha com os amigos, lembra daquela pessoa que pode estar querendo vir morar fora e que esse vídeo pode agregar alguma coisa para essa pessoa, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.